E um assunto polêmico que deverá voltar à pauta no próximo ano é a taxação do agronegócio. Alguns políticos defendem um modelo de taxação adotado em Mato Grosso do Sul, mas representantes do setor afirmam que o agronegócio já é taxado pelo FETAB e que a taxação poderia desorganizar aí a cadeia produtiva de Mato Grosso. E é justamente para falar esse assunto que a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o advogado tributarista Darius Canavarros. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos. Quem é que está com a razão? Quem é contra ou quem é a favor da taxação? Eu acho que ou os dois lados têm razão? Eu acho que com a razão, até brincava, né? Não sou a favor nem contra, muito pelo contrário. Isso é um mito popular, né? Eu acho que está certo de haver o debate. O debate é salutar, o debate é necessário. O palco é o palco da Assembleia, que é o palco onde se deve discutir tributação. O que nós entendemos é que tem que haver um amplo debate. Então, vamos chegar ao final, é uma pesquisa, né? Um estudo de pesquisa, tributação é pesquisa, tributação é ciência. E a ciência você não começa com uma pesquisa sabendo do resultado. Você precisa fazer uma análise profunda e no final vai saber qual será o resultado. Então, devemos taxar ou não? Nós vamos descobrir ao longo desse processo de debate, de conhecimento de número, tem que sentar à mesa, tem que se abrir os números, precisa a sociedade participar disso. E o momento é bem oportuno. Em alguns setores aí do agronegócio, a opinião é de que eles têm sim um pouquinho de gordura para queimar e que poderiam contribuir um pouco mais com o Mato Grosso, principalmente nesse momento aí de uma enorme crise financeira que o Estado atravessa. Até porque o governador pretende pedir sacrifício dos servidores, quer reduzir o 1/10 dos poderes, e aí vão perguntar para ele, e aí, governador, os grandes do agronegócio não vão colaborar? Lúcio, o Wilson começou com esse debate lá na Assembleia, que foi a realização da audiência pública terça passada. O Jaime se posicionou muito fortemente, né? E o próprio setor me chamou a atenção, a conversa lá, quer dizer, o debate que veio à mesa lá, o Corral, o presidente da FAMATO, foi muito sensato. Normando Corral. O Normando Corral, o presidente da FAMATO, e mostrou números do IMEA, né? Foi mostrado o número do IMEA, números que eles têm lá, estudo disso. E o Normando disse que está aberto ao debate, está aberto a se discutir isso, que o setor vai enfrentar, quer dizer, não é debater, não é enfrentamento, é uma conversa necessária e eles estão abertos realmente a discutir se tem capacidade, se houver capacidade, terá que ser tributado, não adianta. Tributação é assim, o setor que pode mais, precisa contribuir mais, o que pode menos, menos. Nós temos que chegar a esse equilíbrio. Temos que conhecer o número do agronegócio e outros números no Brasil, o servidor, como você bem disse, o governo vai cotar na própria carne, os setores aí, o servidor público, me chamou até o Wagner, que é um sindicalista, que é vice-presidente da... Antônio Wagner, inclusive é muito competente e ele também, o discurso dele foi até ameno, dizendo que precisa cotar na própria carne, precisa os setores, a sociedade vai ter que dar contribuição, está dando contribuição, o servidor público, que não é servidor, que os poderes vão dar suas contribuições, vai ter que haver reduções, então o que precisa nós chamamos... Agora, os representantes dos servidores até que não estão fazendo uma cobrança tão forte em relação a essa taxação do agronegócio. Por quê, hein? Me chamou a atenção o Wagner, eu até conversei um pouco com ele antes lá, ele comentou, eu fui professor até do Wagner na Unip, né? Eu fui professor dele, tive o prazer de ser professor, foi um grande aluno, ele falava, Darius, na verdade a gente precisa ter um debate maior, tem que fazer uma reforma, eu não quero pegar só a marca de agronegócio, porque pode ficar, sempre o sindicato ficou muito forte como um debate vazio, eu preciso ser mais técnico. Para ser técnico, eu preciso chamar todos os setores. Ele disse, eu não quero marcar uma vítima, digamos, eu não quero marcar, o agronegócio. Eu quero que o empresariado... Mas muita gente diz o seguinte, o senhor fala em vítima. Agora, tem discurso aí, tem colocações aí que foram feitas nos últimos dias, dizendo o seguinte, não o agronegócio, mas uma meia dúzia de barões, na realidade, não seriam vítimas, seriam vilões. Porque estão ganhando muito e não querem contribuir um pouco mais. Sim, não, eu digo vítima aqui, vítima de um ataque, dizer tal setor, ele me disse que ele não queria marcar o discurso dele com isso, tal setor é tributado, não é, vou pegar tal setor, ele não queria essa marca, mas, sem dúvida alguma, a gente ganhando muito dinheiro, a concentração de renda tem aumentado a concentração de renda, nós precisamos saber onde é que estão essas distorções e como desfazer as distorções.
O grande problema é jogar na água fora junto com o bebê. Mas que se precisa reequalizar isso, se tem setores e tem setores que estão ganhando muito, precisa reequilibrar. A tributação é isso, é reanálise. Nós nunca defendemos, e o Conselho Federal do AB sempre foi contra o aumento da carga tributária. Mas o aumento da taxação da tributação de um setor pode não necessariamente significar aumento da carga tributária. Pode significar o alívio de uma outra... Porque, de repente, é o seguinte, talvez a palavra correta, o termo correto, não seja taxação, não é? É tributação. Seja cobrar aquilo que não está sendo pago, não é? Pode vir a ser. Na verdade, quando nós temos esses benefícios fiscais, nós temos no setor agrícola aí, a população de Mato Grosso contribui com o agronegócio. É um dinheiro que está saindo da população, uma renúncia fiscal. Nós temos um problema muito grande que é, primeiro, o calote do governo federal. Essa renúncia, o povo de brasileiro abre mão, mas o governo federal precisa repor, que é Lei Candir. O governo federal dá um calote, a vida tem 20 anos de calote. É um calote por ano, é um calote de bilhões. De bilhões por ano. Até cobramos o senador Jaime, né, para ser o nosso defensor lá desse pagamento. Porque, na verdade, a sociedade está abrindo mão do tributo estadual, mas o governo federal prometeu recompor esse valor. Mato Grosso não era para ter perda, e é para ter uma recomposição, mas isso não está acontecendo. E esse debate não fica só aqui em Mato Grosso, também é em Brasília, porque a tributação é federal. E falando da Lei Candir aí, a Lei Candir, ela isenta de impostos os produtos destinados à exportação. E aí, a outra discussão que tem é o seguinte, olha, aquilo que fica no mercado interno tem que pagar imposto, porque senão é injusto com os outros segmentos da economia, que pagam o ICMS normal. Sim, é o debate, que a Lei Candir, que vai ter que ser, a discussão vai ser em Brasília, não vai ser aqui em Mato Grosso, mas é importante fazer a cobrança. O governo federal tem dado calote em Mato Grosso é credor e também devedor, poderia haver uma compensação aí, deveria haver. O governo federal dando calote é uma coisa. Dando calote. Agora, quando o produto que fica no mercado interno e que não paga imposto, quem está dando calote não é o governo federal. Não é calote, é legislação, não. É quem não paga. Não, é quem não paga. Não, se tem alguém pagando, e principal, foi a conversa do sindicalista. O que precisa haver, na verdade, também é o controle da sonegação. Se houvesse, até o sindicalista disse, se houvesse um controle maior, efetivo da sonegação, talvez não tivéssemos essa questão. Por exemplo, o senhor é da área tributária. Sim, tem que ter, então, uma fiscalização maior, mais rígida, é isso? Tem que ter maiores controles pelo Estado e pela sociedade. A transparência, tem que ter, na verdade, maior transparência, Lúcio. A transparência, por exemplo, julgamentos da Secretaria de Fazenda não estão no diário oficial. Não tem publicação do julgamento, como é que o técnico está julgando, conselho de contribuintes, como é que julga. Sem transparência, não se chega a lugar nenhum, não se conhece números. Quer dizer, transparência e critérios mais definidos. E critérios definidos. São dois questões técnicas que vão definir pela sim ou não tributação maior ou menor. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. Obrigado a todos.